Mais uma vez, a vilã é a dopamina, né? Olha esse post aqui da Brand Decoded. Em meio ao excesso de estímulos digitais, cresce o interesse por tecnologias simples, analógicas e limitadas, que ajudam a quebrar o ciclo do vício em notificações, feeds infinitos e recompensas artificiais. Vamos lá. A nova forma de combater o vício extremo de dopamina digital. Nos últimos meses, ficou mais comum ver jovem comprando tecnologia antiga por escolha, não por falta de opção. É um jeito prático de sair do piloto automático do celular. A BBC Scotland News colocou a pergunta que resume o fenômeno: por que a geração Z está com apetite do retrô? A resposta começa pela vontade de desconectar do mundo online. Vamos lá. Em vez de mais um app, entra um objeto com função clara. E isso muda o ritmo do dia. Menos estímulos, mais controle. Uma entrevista diz que a qualidade e o estilo das fotos nesses aparelhos tem algo que o celular não entrega. Não é melhor tecnicamente, é diferente no feeling. Olha só, velho. A volta do retrô também tem a ver com posse. Um adolescente resumiu: é bom ter algo seu, em vez de só pagar assinatura o tempo todo. Isso é real, né? Porque agora o Xbox da vida, a gente não tem mais aquele CD, né? O DVD, né? Com o jogo. Agora você paga pela assinatura. Streaming também, né? Spotify da vida. Quando um comportamento vira desejo coletivo, ele vira venda. A Amazon UK disse para a BBC que produtos com tema retrô dispararam na Black Friday. E não foi só o e-commerce. Currys e John Lewis relataram saltos na venda de rádio, câmeras instantâneas e despertadores. Repara no padrão. Presta atenção. Esses produtos fazem uma coisa só. Eles não tentam prender sua atenção com um feed. Só entregam a função com personalidade. Um PSP não compete com um smartphone em poder. Ele compete em paz. Você joga e acabou. Sem notificações puxando de volta. Câmeras de filme instantânea devolvem fricção boa. Você pensa antes do clique, espera o resultado e dá mais valor ao registro. O despertador físico virou um símbolo de limites. É quando o meu quarto não precisa ser a extensão do meu celular. O rádio também entra nessa lógica. Companhia sem rolagem infinita. Você recebe o som e não uma máquina tentando te manter ligado. No fundo, é só uma resposta à aceleração. Quando tudo pede atenção agora, o offline começa a parecer luxo. Por isso, retrô aqui não é mais nostalgia. É uma forma de criar espaços de descanso dentro da rotina digital. Para marcas, o recado é direto. Nem toda inovação vai ser mais smart. Às vezes, o desejo é por algo mais simples e mais humano. O que esses gadgets entregam é limite, foco e experiência tátil. Não é voltar no tempo, é voltar para o controle. E aí está, pessoal. Mais uma vez, né, o pessoal falando sobre essa volta para o analógico, né? E é bastante interessante. É um movimento que vem crescendo muito, que é a analogização, né? Eu dei uma olhada em umas comunidades no Reddit e o pessoal estava comentando sobre esse movimento, né? Um movimento bastante interessante. Mas isso faz sentido, será? Para a gente conversar um pouco sobre isso, vai ser interessante a gente falar um pouco como foi feita essa evolução da comunicação com o passar do tempo. A gente tem aqui que a escrita rolou em 3500 a.C.
Aí depois você teve o papel lá em 105 depois de Cristo, 3.600 anos depois. Aí depois, a próxima inovação tecnológica foi a prensa de impressão, em 1400, 1.300 anos depois. Depois a rádio e a TV, em 1930 já, esses dias, depois de 500 anos. E por fim, você teve a era do digital, né? Onde você teve ali a internet, há pouco mais do que 40 anos. E por fim aí, você tem a inteligência artificial, que revolucionou tudo há poucos anos, né? Mas por que eu tô falando isso? Se você reparar, todas essas evoluções de uma era para outra, de uma inovação para outra, demorava muito. Você teve 3.600 anos do primeiro para o segundo, 1.300 do segundo para o terceiro, 500 e assim sucessivamente. Então foi descendo e hoje está cada vez mais rápido. Então a gente não consegue acompanhar essa velocidade de mudanças, né, de inovações. E aí o que acontece? Esse movimento, ele reconfigura a subjetividade humana. A gente não consegue se adaptar tão rapidamente e isso causa consequências profundas na forma como a gente se relaciona com o outro e com o mundo. Eu, por exemplo, eu sou do início do século, né? Então eu sou dessa famosa geração Z. Eu cresci brincando, né? Eu tive contato com celular, eu tive meu primeiro celular com uns 12 anos, mais ou menos, e era daqueles pequenininhos que tinha um joguinho da cobrinha, muito legal. E assim, eu jogava bastante bola, brincava com botão de costura da minha avó, coisas assim, né, que estavam longe da tecnologia, até que eu ganhei um PlayStation, né? E aí o PlayStation me trouxe um pouco mais para isso, mas o PlayStation ficava em um lugar específico e tinha horário para terminar, até que eu ganhei o celular. E aí o celular tá na minha mão o tempo todo, né? E aí isso realmente impactou a forma como a minha infância se deu, né? A partir do momento que eu tive o celular. E aí, velho, eu que tive boa parte da infância sem celular, eu tenho uma dificuldade gigantesca de me desconectar do celular, né? Imagina para uma criança que já vai crescer, né, tendo o celular desde pequena, né? Que para se acalmar, receber o celular ali com muitas informações para ficar tranquila. E aí, para mim, o principal problema ainda é as redes sociais, né? Que tem aquele scrolling, né? Que o celular fica girando para sempre, é infinito aquilo ali. E aí, se você juntar esse scrolling infinito aí com a FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, que é tipo o medo de você estar perdendo alguma coisa que te prende constantemente às redes sociais, isso faz com que isso vire uma bola de neve gigantesca na sua vida, né? E aí, como resolver isso, né, velho? Eu tenho tentado fazer esse movimento de analogização, né? E de que forma a gente pode fazer isso? Nesse celular aqui, eu tenho relógio, alarme, calendário, eu tenho o contato que eu tenho com os meus amigos, tenho um banco, eu tenho um livro, eu tenho uma série de coisas aqui dentro desse celular. Como tá tudo aqui no celular, eu às vezes não tenho o movimento de sair de perto dele, né? Você fica dependente do celular, querendo ou não. E aí, o que pode ser feito, né? Dar um passo para trás. Não precisa necessariamente ficar parado olhando para a parede durante 30 minutos. Mas só fazer uma simples reflexão. Tem como eu fazer isso de uma forma analógica, sem o celular? Esses dias eu fui ao supermercado sem o celular. Algo que para mim parecia ser impossível. E aí eu fiz uma reflexão. Tem como eu ir para o supermercado sem o celular? E a resposta é sim, tem. Papel, caneta na mão e o cartão ou o dinheiro. Para e pensa em casa o que eu preciso comprar. Anota, vai até o supermercado, pega aquilo que está escrito no seu papel, paga com o cartão ou com o dinheiro que você levou e volta para casa.
pode parecer muito simples para algumas pessoas. E se você já fez isso, por favor, deixa nos comentários a sua experiência para que outras pessoas possam se inspirar em você e façam a mesma coisa também, beleza? Só que o meu maior medo em deixar esse bonitão aqui em casa é que eu tinha medo de que as pessoas pudessem precisar de mim, né? Nesses 20 minutos, 10 minutos que eu fui no mercado, que alguém me ligasse ou que eu não tivesse presente pelo fato de eu não ter levado o celular. E você quer saber de uma? Nada disso aconteceu. Na realidade, tudo isso aí era FOMO. Eu tenho um vídeo aqui, ou aqui, acho que é aqui, que fala sobre isso também. Dê uma olhada aí. Só que eu tenho tentado aprimorar isso. Não vou ficar somente nessa listinha de papel aí, né? E como eu posso fazer isso? Pô, eu comprei um livrinho de caça-palavras. Olha aqui, que interessante. Caça-palavras. Ó, tem algumas coisas aqui que já estão feitas aqui. Especialmente os primeiros já estão bem feitos aqui, ó. E, pô, é uma forma de você conseguir impor, como a própria postagem falou, né? E você dá um murro na mesa e fala, não, esse tempo aqui é meu e eu vou fazer o que eu quero, vou ser mais intencional. Então, uma vez que eu sento e faço essas palavras, dificilmente eu vou passar mais do que 1 hora aqui sem querer. Então, eu tô sendo intencional. E você não precisa necessariamente parar por aí, né? Uma coisa legal, eu tenho, pasme, livros físicos. Não são todos, evidentemente, que eu vou ter físico, e alguns eu preciso, talvez, ler online. E é normal, né? Mas são coisas simples, sabe? Porque realmente são. E se você que está assistindo, assim como eu, também é da geração Z e já nasceu envolto à tecnologia e tudo mais, pergunte aos mais velhos, como é que eles faziam? Como é que vocês faziam para fazer tal atividade? E aí, com base nas respostas deles, vocês começam a adaptar com o que dá certo para vocês, tá ligado? Pergunte para eles como é que eles acordavam cedo sem um alarme, o que eles faziam para se divertir, coisas assim, sabe? Talvez compartilhar essas experiências seja algo interessante para você ter novas perspectivas em relação a algumas coisas, sabe? Talvez, de fato, essa volta ao analógico seja um movimento de dar um chega para lá para todo esse movimento que você não quer mais, né? De FOMO, de perder tempo no celular e acabar não vivendo. E seja uma boa forma de você conseguir fazer isso, né? Tente aí fazer isso. E depois volte aqui para dizer como foi. Eu vou deixar aqui na descrição a matéria, o link da matéria que eu me baseei para fazer esse vídeo, além de uma série de coisas que você pode fazer aí na sua casa para voltar para o analógico e dar esse murro aí na mesa e dizer que o meu tempo, eu decido e eu controlo. E não você, bonitão. Por favor, dê sua contribuição nos comentários para que todo mundo possa ver a sua experiência com isso. Se você nunca tinha parado para pensar nisso, se você já parou para pensar nisso, as ferramentas que você utiliza, porque pode facilitar a vida de outra pessoa, né? Pode dar ideia para uma outra pessoa e assim a gente faz uma comunidade interessante nos comentários aqui, todo mundo se ajudando nesse movimento de fuga, né? A esse digital e a esse movimento de bater na mesa e pegar esse tempo nosso de volta e essa intencionalidade de volta pra gente, tá bom? Tá aqui embaixo algumas ideias, né, do que você pode fazer para voltar para esse analógico, beleza? Se inscreva no canal, dê uma olhadinha nos vídeos que eu tenho aí, velho. Comenta se você gostou, o que você não gostou no vídeo, para que a gente possa melhorar sempre, tá bom? Agradeço demais que você tenha ficado até aqui no vídeo. Obrigado pelo suporte, pela ajuda. E é isso, obrigado, viu? Dê uma curtida aí, velho. Valeu. Compartilha pra galera aqui, pô. Tinha pensado nisso, não sabia como te falar. Tá aí, ó, o vídeo do cara falando isso aí. Beleza? Tamo junto. Vai aparecer vídeos aqui, vídeos aqui, vídeos aqui. Eu não sei, tem vídeos em vários lugares e tal. Pô, caça-palavras é interessante, velho. Tem uns
uns negocinhos aqui, ó. Lobos etíopes, os mais ameaçados da África, podem estar desafiando as expectativas. Aí tem colocando aqui quais são as palavras. Lobos, África, expectativas. É muito legal e foi tipo assim, R$2,50. E é muito massa, velho. Compra um bicho desse, mas não vale olhar as respostas aqui no fundo, viu? Tô de olho. Valeu, galera. Tamo junto.